Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Most Player. Diga-lhe meu nome, vocês já sabem que trazemos lendas, figuras emblemáticas que marcaram e ainda marcam o desporto moçambicano, concretamente o futebol. Hoje trazemos alguém que fez história em todos os clubes que passou. Chama-se Sérgio Faifi Matsolo. Um nome de referência ao nível do futebol moçambicano. Atenção, vamos à entrevista. Mr. Five, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Most Player. Estamos felizes por fazer parte deste leque de figuras históricas e emblemáticas que passam pelo nosso canal. Queremos saber como é que o Mr. está, de saúde, como é que estão as forças. Bom dia, obrigado. De saúde estou bem e as forças também estão no ponto. E eu é que agradeço por esta oportunidade de contar a minha história como futebolista, que começou em 1982, quando eu tinha 12 anos de idade. Ok. E como é que foi o primeiro passo? Chega ao desportivo primeiro, passa por alguns clubes do bairro. Em mão de quem consegue chegar ao federal? Eu nasci no bairro de Chipamanini e lá tinha uma equipe, ou tem uma equipe chamada Nova Aliança, que no passado, por aquilo que foram nos contando a história do clube, foi um dos maiores do futebol nacional, principalmente aqui na cidade de Maputo. Tinha jogadores emblemáticos, muitos craques que passaram daquele clube e depois fizeram parte do Desportivo, Costa de Sol e outros clubes. Então, na altura, fomos treinar lá como escola de jogadores, só que no mesmo ano de 82, o clube acho que não tinha condições de nos inscrever. Aliás, já tinham feito até os cartões, mas não tinha condições de participar no campeonato de escolas de jogadores. Acabamos saindo, o maior número dos jovens ali, saímos todos para Flamingos, atual Marfil. Ok. E na altura era Flamingos e fomos para lá, começamos a jogar lá nas escolas de jogadores 82, 83, 84, 85 eu jogava. Na altura começamos a jogar nas escolas ainda com idade muito baixa, né? E no meu último ano de escola de jogadores já era convocado para iniciados e por ironia do destino um dos treinadores era o Mr. Uzaras e o irmão o Mr. Sakura, ele que eram os treinadores da escola de jogadores, mas antes tinha sido treinado pelo Xande, que depois foi meu colega aqui no Desportivo. Ok. E depois pelo Italino, que também foi jogador de Ferro Verde, Maputo, vivia na zona de Furaredes, ali no Xamanculo. E em 86, todos nós estávamos nessa escola de jogadores do Mafil, do Flamingos na altura. Foi convidada a equipe técnica levou-nos a nós todos. Íamos todos para o Desportivo, 85, 86. E na altura tínhamos que jogar iniciados, mas a Federação Moçambicana mudou as idades. Então, em vez de jogarmos iniciados em 86, passamos para juvenis. Então, joguei no Desportivo 86, 87 nos juvenis, 88, 89 nos júniores. E em 1990 fui promovido à equipe sénior, porque antes, quando éramos júniores, já jogávamos nas reservas, né? Ok. E treinávamos já com a equipe sénior, onde tinham figuras lá emblemáticas como o Carlton, o Shabab, o William, o Faustino, o Tiago, Machaíce e outros. Grandes nomes do futebol nacional. E em 1990 fui promovido a sénior e fiquei no Desportivo. Acho que foi assim que depois começou a história, principalmente da formação até ser promovido a sénior. Ok. Eu quero perceber, os convites para a seleção surgem logo de imediato, que sobes à equipe principal, ou durante um certo período demonstraste bons serviços, como dizem no futebol, mostrou serviços, depois surgiu o convite? Em 1990 fomos à seleção de Esperança, e na altura era a seleção sub-23. Okay. O treinador era o José Castro, que era o treinador desportivo de Maputo. Era uma seleção com muitos jovens promissores e a maior parte deles já jogavam nas equipes séniores. Okay.
Eu estava lá na seleção, estava o Arnaldo Onwana, que era do Coxa de Sol, tinha o Carlos Temer do Ferro Verde Maputo, os Babas e muitos outros, o Bebé e companhia. E fez-se uma seleção muito forte na altura. Então comecei a jogar nos seniors esse ano de 90, 91. No início de 92, fui chamado da seleção principal pela primeira vez pelo Monstro Sagrado, Mário Coluna, que era o selecionador nacional. E foi um momento histórico. Um momento histórico para mim, porque fazer parte da seleção nacional naquele ano de 1992 não era assim fácil, porque a maior parte dos jogadores que faziam parte dessa seleção, eu ia vê-los, ia assisti-los estando sentado na bancada do Soweto. Então, no estado da Machaba, o caso do Felipe, o Rui Évora, o Nassir e o Rui Jonas e companhia. Então, fui chamado da seleção nessa altura e por coincidência, o Tico na altura ainda jogava nos Júniors, mas foi convocado porque o Mário Coluna viu a qualidade que ele tinha e ele já era chamado para a equipe principal de séniores. Então foi convocado nessa altura e a minha estreia na seleção foi essa. E coincidiu no dia do aniversário do próprio Tico, foi aquilo 18 de agosto de 1992. O Tico completava 19 anos e foi o dia que estreámos os dois na seleção nacional. Então, daí para até a altura que deixei de jogar o futebol, continuei a fazer parte da seleção nacional. Perfeito. Depois do Desportivo de Maputo, a passagem para o Ferroviário de Maputo foi por que meio? Porque com 20, como é que convenceram para ir para o Ferroviário de Maputo? Mas antes passa pelo Costa de Sol. Exato. Primeiro Costa de Sol, a saída do Desportivo. Como é que surge o convite? Tanto para o Costa de Sol e para o Ferroviário. Como é que aparecem estas portas? O Costa de Sol foi em 1995, porque joguei Desportivo 90, 91, 92, 93, 94. E nesse ano de 1990 conquistamos a Supertaça, porque no ano anterior o Ferroviário de Maputo que tinha ganho a dobradinha. Em 89 ganhou o campeonato e a taça, fez a final da taça com o Desportivo. Então fizemos a Supertaça em 90, empatamos no estado da Machaba 0-0, empatamos no campo do Costa de Sol na segunda mão 0-0 e ganhamos nas penalidades. Então, o Costa de Sol convidou-me na altura, em 93. Tinha feito o convite, até o Arnaldo que veio à minha casa, na altura ainda vivia na casa da minha mãe no Espamanim. Veio em 92, aliás, que era para ir para o Costa de Sol em 93. O Costa de Sol estava na Liga dos Campeões, foi os 4 anos que o Costa de Sol ganhou títulos consecutivos. E que eu tinha contrato com o Desportivo. O Costa de Sol tentou negociar com o Desportivo que era para eu ir fazer só os jogos da Liga dos Campeões, mas o Desportivo não aceitou, acho que exigiu coisas que o Costa de Sol não tinha na altura condições de dar, sendo eu jogador desportivo. Mas se tivesse ido ao Costa de Sol, eles estavam dispostos a oferecer. Então, em 94, foi o ano que eu casei-me. Não foi no ano do meu primeiro casamento. O meu padrinho foi o Carlos Duarte, que era o vice-presidente do Desportivo na altura. Okay. E o meu contrato terminava naquele ano. E ele, convencido que faríamos a renovação mais tarde, o Costa de Sol apareceu, tentou negociar e eu depois disse a ele mais tarde. O Costa de Sol apareceu e eu tinha assinado alguma coisa porque o que ofereciam era irrecusável. Só que sentamos e ele sentou com o Costa de Sol, negociou-se e foi uma das transferências mais caras a nível interno. Minha saída na época do Desportivo para o Costa de Sol. E fui para o Costa de Sol, joguei lá 95, 6, 7 e no início de 98 o Costa de Sol estava nas competições internacionais. Apareceu o Diamo Cosmos e comprou o passe ao Costa de Sol. E só que pediram para que eu fizesse os jogos que tínhamos das competições. Fomos a Marrocos, perdemos Marrocos, acho que já não me recordo do resultado, acho que foi 4-2. Okay. Perdemos 4-2 no Marrocos.
e viemos empatar em casa. Fizemos um grande jogo, mas a eliminatória já estávamos em desvantagem na eliminatória no jogo da primeira mão. E por ironia do destino, aquela equipe marroquina entrou em contato com o Coxa de Sol porque queriam que eu fosse para lá. Ok. Tinha feito 2 jogos bons, um dos golos lá no Marrocos, eu que marquei. E o Coxa de Sol informou a eles que eles já tinham me vendido, eu já pertencia a uma equipe sul-africana, que eles podiam entrar em contato com eles para negociar. E isso aconteceu. Só que o Diomo, ainda antes de me apresentar, já estava aparecendo um convite para comprarem lá. Então ele exigiu valores muito altos e os marroquinos não conseguiram. Eu fui jogar na África do Sul, no Diomo Cosmos, na equipe onde já estava o Tico e o Avelino. Só que o Avelino depois teve uma lesão no joelho, parou muito tempo, depois teve que ser operado. E a minha saída do Diomo aconteceu depois do acidente que a gente teve na Suazilândia, numa das viagens pela seleção nacional. No mesmo acidente morreu o fundador da SOBEC, o Luís Brito. Sim. Isso já há 25 anos atrás. Foi em 26 anos, foi em 1999. Dia 9 de maio de 1999. Tivemos esse acidente grave, que ele acabou perdendo a vida e eu sofri uma lesão grave. Parei muito tempo, fiquei hospitalizado 2 meses e 2 semanas na clínica do Espaço Central. Depois, quando saí, a reabilitação, o tratamento, tudo, fui fazer no Sporting de Portugal. Ok. E isso porque o Dr. Carlos Agostinho do Rosário tinha falado com o presidente do Sporting, acho que eram sócios e amigos, tinham jogadores da seleção nacional, ele chamava-me sempre de padrinho, né? E o presidente do Sporting, na altura, o José Roquete, aceitou e fui fazer o tratamento no Sporting lá durante 2 meses. Então a minha volta de Portugal, comecei a treinar lá e quando eu fui a Portugal o meu objetivo era andar, porque já nem andava na altura. Uau, foi complicado. Foi um acidente muito grave. Tive que usar o andarinho, aprender outra vez a andar como se fosse uma criança, né? Então consegui andar. Fui a Portugal, cheguei lá, fiz tudo o que era necessário e voltei a treinar. Na altura o treinador de Sporting era o Augusto Inácio. E o Sporting ganhou o título até essa época, 18 anos depois. Sim. Então fiz aquilo tudo, voltei e não aceitei voltar para a África do Sul porque o Diomo Cosmos, o Diomo Solo neste caso, que era o dono do clube, não pagou os ordenados do tempo que eu estava lesionado, disse que a federação é que tinha que pagar. Então, quando voltei, já estava em condições de jogar, preferi não voltar. Então ele devolveu a carta ao Costa de Sol, joguei lá no Costa de Sol 99, 2000, na altura tinha-se mudado a época desportiva em Moçambique. E ganhamos a dobradinha. Então, na mesma época seguinte, o treinador de Costa de Sol era o Nassir Armando. Só que para preparar essa época seguinte, eu estava na lista do plantel que ia continuar, mas tinham dispensado alguns jogadores históricos do Costa de Sol, mas não pela idade, porque eles não eram assim tão velhos. Okay. E eu achei que não queria continuar no Costa de Sol na altura. Porque eu tinha decidido que queria deixar de jogar futebol pessoalmente, não queria ser dispensado, deixar de jogar porque o treinador acha que já não tem valor. Então foi quando surgiu o convite do Ferroviário de Maputo através do senhor chefe de cidade. Ok. E no Ferroviário foram também grandes momentos? Foram. Fui para o Ferroviário em 2000, joguei 2000, 2001, 2002, 2003. E fomos campeões em 2002, na altura eu que era o capitão da equipe. E foram bons momentos e fomos campeões em 2002 e perdemos a final da taça em 2003 com o Ferroviário de Nampula. Então foram momentos bons e o Ferroviário também galvanizou muito porque depois do acidente que tinha sofrido foi no Ferroviário que voltei à seleção nacional. Ok. E o selecionador era o Augusto Matino. Fez um jogo de treino entre a seleção nacional e o Ferroviário. Eu não estava convocado nessa seleção. E aquele meu normal, acho que esse dia
abri o livro, como disse ele, o Augusto Martins, e na segunda parte já estava convocado para a seleção nacional. Fui jogar na seleção contra já o Ferroviário. Então voltei à seleção assim mesmo até na altura que eu deixei de jogar na seleção nacional. Então joguei no Ferroviário até 2003 e pedi, porque tinha contrato para 2004, pedi à direção do Ferroviário, queria vir terminar a carreira no desportivo, que é o meu clube de coração. É o clube que me lançou para o futebol nacional e internacional. Exato. E o Ferroviário aceitou. Vim terminar a carreira em 2004 aqui no Desportivo de Maputo e fomos vice-campeões nacionais. Perfeitamente. Mexemos muito a carreira do Mister. Hoje não queria mexer muito a parte do Mister, mas pronto, é Mister. Foi uma carreira muito espetacular. Agora vamos falar de alguns momentos na seleção, vamos destacar alguns momentos. Claramente que o momento mais marcante foi a estreia na seleção. Mas fala-nos assim, pessoalmente, como alguém que viveu momentos mais fantásticos que passou na seleção, tanto em Maputo e no estrangeiro. Eu acho que são muitos momentos bons que passei pela seleção nacional. Fiz muitos jogos bons, era uma motivação muito grande fazer parte da seleção nacional. E isso galvanizou-me como jogador, porque sempre que fosse a seleção nacional procurava fazer muito melhor que aquilo que às vezes fazia no clube. Exato. E são muitos jogos bons, já tenho certeza que houve alguns maus, mas são muito poucos. Mas a maior parte dos jogos bons foram feitos. Alguns fiz bons jogos fora, alguns, mas a maior parte deles foram feitos no estado da Machara, porque o calor do público motivava no instante, porque chegou uma certa altura, um certo período que a seleção nacional não perdia em casa. Mesmo o empate era muito raro acontecer e isso galvanizava. E foi na altura que houve esta escolha do nome dos Mambas, né? Porque foi um concurso que foi feito e é uma senhora que ganhou, escolheu o nome de Mambas e foi o nome que foi escolhido para ficar como nome da seleção nacional. E isso é um orgulho ter feito parte desse leque de jogadores que fizeram com que escolhesse, porque se escolheu Mamba, porque a Mamba é uma cobra muito venenosa. Morde. Sim. A picada dela é fatal. Então isso galvanizou-nos a todos nós que fizemos parte daquela geração. E são muitos jogos. Tem um golo também contra a seleção de Angola. O golo foi importante, porque era um jogo decisivo para a qualificação do CAN em 96. A seleção já não ia para o CAN há 10 anos. Não tinha ido para o CAN em 86 no Giro. E tínhamos 10 anos sem ir e tínhamos esta possibilidade. Num grupo que tinha 6 equipes e os candidatos mais fortes eram a Guiné-Conakry e o Mali. Estávamos nós em Angola também no grupo, mas Angola e Moçambique é que qualificaram-se. Angola ficou em primeiro, tinha um golo a mais que Moçambique, ficou em primeiro e nós ficamos em segundo. Então era um jogo decisivo para a nossa qualificação, eram países irmãos e depois aconteceu uma coisa inédita nesse jogo, porque fomos treinar no campo de Costa Sol no sábado, treino para fazermos mais trabalhos de bolas paradas e tudo. E quando chegamos estavam a jogar os juvenis, Costa de Sol e mais uma equipe que não me recordo. E no intervalo o Vítor Bondarenko pediu à equipe de arbitragem que era para treinarmos porque tínhamos que ir descansar. E os árbitros aceitaram. Teve que parar o jogo dos miúdos para nós treinarmos. Os miúdos sentaram na bancada assistir o treino da seleção nacional. E no meio do treino chegou o momento das bolas paradas. O primeiro livre foi do mesmo jeito que aconteceu no jogo. Aconteceu no treino do sábado. E o lance deu golo. E o Vítor Bandarenko mandou terminar o treino, que era para não estragar. Okay. Já está. Já está. Então foi acontecer isso no jogo. Aconteceu um livre idêntico e deu gol. Mas no jogo pediste ou... Não, eu era um dos marcadores de livres da seleção nacional. Ok. Não pedi. Ensaiámos sempre um dia antes. Okay. Quando surgisse de um outro lado, tinha outros marcadores, poderia ser o Riquito, que era canhoto e outros, né? E do lado em que o lance aconteceu, eu é que bati, às vezes podia ser o
o próprio Chiquinho, mas na distância em que a bola estava, eu que marcava. O Chiquinho tinha a sua missão ali, depois estava o Nana e o Riquito na bola, que era para o Riquito tocar para o Nana pisava, a barreira normalmente mexia-se, então a bola depois era tocada para trás. Foi mais ou menos o que aconteceu e deu gol. E com aquela enchente, aquela moldura humana toda que estava no estado da Machado, eu acho que aquilo tudo galvanizou-nos, porque foi uma das maiores enchentes que tivemos na história do futebol no estado da Machado. Tirando um dos jogos que eu fui assistir em 83, quando eu tinha 13 anos, Moçambique e Camarões. Moçambique ganhou por 3-0, também estava muito cheio. E nesse dia eu estava sentado na pista de ciclismo. Então, isso é que me deu um orgulho maior de jogar na seleção nacional, porque quando era mais novo sentava ali para ver os mais velhos. Exato. Então um dia eu também fiz parte da seleção nacional, então isso era motivante. Então eu acho que esse foi um dos melhores jogos, não melhores em termos de produção no campo, mas foi um dos melhores por causa de termos ganho, ter marcado o golo, termos qualificado a seleção naquele jogo, porque faltava mais uma jornada para a qualificação, mas qualificámos-nos naquele dia. E o pior foi aquele que perdemos 6-1. 99. Com os Camarões. Em 1999. Sim. Então esse foi o pior jogo que eu tive na seleção nacional. E depois daquele jogo houve muita pressão para os adeptos, jornalistas. Tipo, há que haver uma delação na seleção, etc. Ou conseguiram mesmo manter o vosso nível de estado, de superar aquilo? Tentamos manter, não era fácil porque já estavam a entrar novos jogadores na seleção nacional. Okay. Tinha outras gerações que iam entrando e alguns saíam, então foi um momento um pouco turbulento, mas conseguiu-se gerir e entraram outros jogadores que conseguiram dar uma estabilidade e firmaram-se na seleção nacional. São momentos que acontecem, porque tínhamos feito o jogo da primeira mão nos Camarões, perdemos 1-0, os Camarões tiveram um penalti, o Luizinho era o guarda-redes na altura, defendeu o penalti de Patrick Mboma e estávamos motivados, íamos jogar em casa, sabíamos que em casa éramos muito fortes, mas por causa de tanta coisa que aconteceu naquele jogo, tivemos 2 vermelhos no jogo da primeira mão. O Tomás teve vermelho no lance que deu o penalti, o Macamito também teve vermelho no lance que foi disputar com o Song, que era o capitão da seleção camaronesa. E fizemos cerca de 20-25 minutos com menos 2 jogadores, mas conseguimos fazer um bom jogo e perdemos por 1-0. Então, estávamos todos convencidos que em casa, se tivéssemos a mesma postura, podíamos sair vencedores, mas as coisas correram mal, tivemos uma semana meio turbulenta de trabalho. Acho que são coisas que nem há necessidade de ter que explicar aqui. E o jogo acabou nos correndo mal. Ok. Mas uma carreira que se diga de referência, de grandes, bons momentos que Sérgio faz? Sem dúvidas. Eu acho que a minha carreira foi coroada de êxitos, não é? Eu também era muito dedicado, entregava-me muito ao trabalho. Talvez recuando um pouco só, em 1990 eu fiz parte da equipe desportiva que foi as meias finais da Taça das Taças, na altura. E fomos eliminados na Nigéria com BCC Lions por 6-1. Mas foi um resultado, foi um jogo meio estranho também. Yeah. Foi um jogo meio estranho, mas tínhamos ganho em casa 2-1, com golos dos 2 falecidos, o Xande e o Antoninho do Baduba. Então foi uma das melhores épocas a nível do clube, porque nessa altura fiz parte dessa equipe que chegou às meias finais e era capitaneada pelo Sr. Shabab, que era um senhor do futebol a todos os níveis. Um forte abraço, Mr. Shabab. Um forte abraço ao Mr. Shabab. E era uma equipe que tinha jogadores de referência que eu sempre admirei. Ia ao campo para assistir, caso na altura o falecido do Baduba, o Ferreira e o falecido Manuel Costa tinham vindo do Machacano para o Desportivo. E isso eu apanhei um arrepio só por ter feito parte só por fazer parte do balneário onde estavam esses jogadores, Shabab, Xande e outros ainda, o Tiago Machaíço, o Faustino. Então foi uma época fantástica. Se nós estivéssemos, eu tenho a certeza que se não estivéssemos nas competições internacionais,
o Desportivo teria ganho o campeonato em 1990. Porque tinha uma equipe muito forte, mas por causa das viagens que a gente tinha que fazer, e vinhamos fazer jogos do campeonato no meio de semana, depois de uma viagem a virmos de fora, isso acabou prejudicando a carreira interna do Desportivo, porque estávamos mesmo focados nos jogos internacionais. Só para ver, começamos na pré-eliminatória no Lesoto, depois fizemos a primeira eliminatória, se não estou em erro, em Burundi, depois Angola, Zâmbia com o Grand Buffalo. Depois é que fomos apanhar o BCC Lions da Nigéria. Então foram eliminatórias muito pesadas e a mais pesada ainda foi quando jogamos com o Ferro Verde da Huila, de Angola. Porque perdemos aqui no estado da Machava 1-0 e todos estavam convencidos que já estávamos eliminados. Fomos ganhar lá na Huila, em Angola 1-0 com um golaço do Faustino e ganhamos nas grandes penalidades. Eu acho que foi uma época excelente para um estreante e eu acho que foi um dos momentos que me catapultou, fez com que eu acreditasse mais em mim para continuar a jogar. Como jogador, exatamente. Sérgio Pfeiffer há muita coisa para se contar, para se falar, por isso que antes eu disse, para o treinador me deixar de lado. Vamos falar com o Sérgio Pfeiffer como ex-jogador da seleção, Desportivo de Maputo, Costa de Sol, Ferroviário, João Cosmos e da Liga Desportiva de Maputo, que nem mexemos. Liga Desportiva fui como treinador. Como treinador? Não joguei. Só joguei no Desportivo, no Costa de Sol, no Ferro Verde de Maputo e no Desportivo, aqui internamente. Ok. E joguei no João Cosmos. Tá bom. Agora o treinador fica para outro dia, no próximo ano e tal. Sérgio Pfeiffer, qual é o conselho que tens para jovens que querem jogar futebol? Na vossa época era muito difícil, mas conseguisse impor. Que conselho tens para eles para que possam lutar, não desistir, acreditar que é possível um dia chegar ao mais alto nível como jogador de futebol, tanto nacional e internacionalmente? Primeiro tem que existir disciplina. Temos que gostar daquilo que a gente faz e temos que ser disciplinados. Eu acho que temos muito talento aqui em Moçambique e alguns às vezes não atingem o auge porque às vezes desistem pelo caminho. Eu acho que podia aconselhar a eles, hoje as condições são muito diferentes do passado, tem muita possibilidade de mudar totalmente de vida, jogando fora do país, mesmo internamente. Se a pessoa tiver esta disciplina, fazer as coisas como deve ser, mesmo a jogar internamente consegue mudar de vida sem dúvida nenhuma. Agora, se estiver no estrangeiro, melhor ainda. Mas para conseguir isto tem que existir esta disciplina, gostar da profissão em que está e sermos obedientes naquilo que as equipes técnicas pedirem, porque se não formos obedientes, se não formos disciplinados, dificilmente, mesmo com talento, podemos nos perder. Eu acho que é um dos conselhos que posso deixar e os jogadores desfrutarem daquilo que eles sabem bem fazer, porque futebol é festa, é alegria. Então, principalmente quando ainda somos jovens, temos esta capacidade de fazer as coisas com tanta facilidade. Então temos que saber quando vamos crescendo, as habilidades, o físico vai diminuindo, mas se formos disciplinados, podemos usar dois exemplos. O primeiro é do Cristiano Ronaldo, exato. O segundo é do Domingues. Aí, Domingues, gente. É outro nível, Domingues. Mister, vamos falar até amanhecer. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos de coração pelo seu tempo. O Mister estava aí para casa, ele caçamos Mister entrevista. Ei, então, bons de semana, boa semana. Nós agradecemos de verdade. Continua assim. Sucessos, mais sucessos. Que também, como treinador, tenha muitos gestos, conquiste mais títulos e que treine mais clubes, possivelmente a nível internacional, para representar o nosso país. Como só. Muito obrigado. Muito obrigado, agradecemos, estamos juntos e boa viagem para casa. Obrigado. Okay, obrigado. Posso sair, né? Sim, já pode. Assim ficou a nossa conversa com o Mr. Sérgio Pfeiffer aqui na Manduca Televisão. O canal que oferece o melhor das entrevistas com as lendas do desporto moçambicano. Continue ligado, siga nossas plataformas, Manduca Televisão, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.
partilhe, comente e diga-nos qual é o convidado que tu queres que passe no nosso canal. Um forte abraço, diga-lhe assim o meu nome, Amélia Lourenço Rua, esteve nas filmagens. Conto consigo para a próxima. Foi!